Voltamos, gente. Então, assim, vamos falar agora sobre negociação. E assim como a aula de conflito não tem o objetivo de ensinar vocês, né, a como resolver conflitos, essa aula também não tem o objetivo de ensinar vocês a como negociar. Mas é claro que vocês entendendo como é o processo de negociação, isso vai auxiliar sim vocês a fazer melhores negociações, às vezes pensar no planejamento de como negociar, e isso, claro, vai auxiliar vocês a pensar na forma como é mais interessante para vocês negociarem. Trazendo, já que aqui é uma sala de aula, né? Trazendo para o nosso conceito, negociação, então, vai ser o processo pelo qual duas ou mais partes trocam bens ou serviços e buscam um acordo sobre as vantagens da troca para cada um. Então, claro que quando a gente está negociando, né? Ambas as partes querem aí sair satisfeitas desse processo. E aí a gente vai ter dois tipos de processos de negociação. Uma a gente vai chamar de distributiva, onde nesse processo, né, tudo que se ganha será a custa da perda de outra parte, e aí, né, por exemplo, uma negociação salarial, tudo que o empregado ganhar vai ser a custa do custo para o empregador, né? Então, nesse sentido, para eu ganhar, você precisa perder. Outra forma também da gente negociar é a interativa, que nela a gente considera que há um ou mais acordos que podem gerar uma solução. Então, tem como sim no resultado, né, no final dessa negociação, eu ganhar e você ganhar também. Fazendo um comparativo, né, entre distributiva e integrativa, a gente percebe, né, das características da distributiva. Normalmente, os recursos são fixos, os recursos que precisam ser divididos são fixos. Eu ganho, você perde. Existe, né, em relações a interesses, uma oposição de uma pessoa para outra, e normalmente esse tipo de negociação são em relações de curto prazo. Já a característica da negociação integrativa, a gente tem uma quantidade de variáveis de recursos que podem ser divididos, né, que podem ser pensados aí no processo de negociação. Eu ganho, você ganha também, e a gente procura ter uma convergência, uma congruência aí de uma pessoa com a outra, visando normalmente uma negociação de longo prazo, né, um relacionamento de longo prazo entre as pessoas que estão nesse processo de negociação. A gente vai ver também que o processo de negociação, ele ocorre em 5 etapas. Claro que isso é uma aula, então é uma questão bem didática, mas é claro que na vida real isso ocorre de forma orgânica. Mas é interessante, né, para aquela ampliação de consciência que a gente quer aqui na aula, que vocês pensem sobre cada uma dessas etapas. Eu peço para vocês, quando a gente estiver tratando todas essas questões de comportamento organizacional, vocês buscarem a realidade de vocês, tentarem lembrar como que foi um processo de conflito e pensar nessas etapas do conflito. Agora, num processo de negociação, pensar numa negociação, às vezes, o pedido de um aumento de salário ou de uma promoção de cargo, ou como que você negociava para aumento de mesada ou para sair, para poder ir numa balada com seus pais, enfim. Pense num processo onde você precisou negociar com alguém e aí traz isso para a nossa aula e pensa aí como que foi o processo de negociação que você vivenciou. Isso traz mais realidade para o aprendizado de vocês, isso é bem bacana. Então, trazendo aí para 5 etapas do processo de negociação, a gente tem primeiro, claro, preparação e planejamento para essa negociação, a definição das regras básicas da negociação, o momento de se esclarecer e justificar o porquê de querer se negociar isso, o processo de barganha e soluções de problemas durante o processo de negociação e, claro, a conclusão e implementação do que foi acordado durante essa negociação. Então, descrevendo um pouquinho mais, né, cada uma dessas etapas, o processo de preparação e planejamento, a gente vai começar a pensar qual é o objetivo, as metas, dessa negociação, o que é mais desejável, qual que seria o resultado ótimo dessa negociação, qual resultado é o mínimo aceitável, do tipo, eu não saio dessa mesa antes de eu conseguir pelo menos isso daqui, ou quando chega num nível que, olha, se a pessoa quiser barganhar para baixo disso, não tem como eu fazer um acordo com ela. Então, nesse processo é interessante quando a gente vai negociar alguma coisa, a gente já ter esses limites aí, não só do que a gente quer alcançar, como também do mínimo que a gente não vai conseguir abrir mão.
Depois a definição das regras básicas, né, que vão ser os procedimentos que vão guiar essa negociação, como o local, o limite de tempo, o escopo dessa negociação. Então, pensando também, normalmente, num campo organizacional, né, empresarial, na verdade. Normalmente, quando a gente tem uma negociação, existe uma forma de se negociar, ou por e-mail, por telefone, pessoalmente. É mais interessante você ir na casa do cliente, o cliente vir até você. O que é mais interessante? Qual que é o local propício, né? Pensando em negociações individuais, assim, de interesses pessoais, qual que é o melhor local para se abordar aquele processo, quanto tempo você deve insistir naquela negociação, quais são os tipos, quais são os limites para aquele processo, então tudo isso é interessante da gente pensar para ir mais preparado para o processo. Os esclarecimentos e justificativas, que é a oportunidade das partes que estão negociando, né, explicar e ampliar a justificativa, né, da demanda da negociação, né, da razão daquela negociação. Então, é também importante se ter um momento, e talvez quando a gente pensa em negociação, a gente pensa só nessa parte, né, nessa parte de esclarecimento e justificativa, e na parte da barganha, né, que é o real comportamento, quando a pessoa realmente aciona o processo de negociação. Então, depois de ambas as partes esclarecerem por que é interessante a outra pessoa ceder um pouco ou doar um pouco mais, quando a gente vai para barganha e soluções de problema, que diz respeito aos avanços e concessões que cada um precisam fazer para que o processo de negociação aconteça. Então, pensando também num processo empresarial, às vezes eu vou justificar o porquê do meu preço, o cliente também vai justificar por que ele quer menos, porque pagar mais barato todo mundo quer, mas por que ele quer pagar mais barato, o quão mais barato ele quer pagar, como ele justifica esse mais barato do meu produto. Então, isso também precisa ser pensado, por isso a gente precisa conhecer muito bem aquilo que a gente está negociando, né? E, por fim, a gente tem a conclusão e implementação do processo de negociação, que pode ser desde a assinatura de um contrato, um e-mail formalizando aquele processo, um aperto de mão, enfim. Um muito obrigada, para encerrar aí todo o processo de negociação. Alguns pontos que são muito importantes a gente pensar na hora, né, de se pensar em negociação. A primeira coisa é separação das pessoas e do problema, né? Então, às vezes a gente mistura tudo aquilo, né? Então, se for para negociar com fulano, eu vou fazer de um jeito. Se for para negociar do outro, eu posso fazer de outro jeito completamente diferente. É claro que as pessoas negociam de forma diferente, sim. É importante, sim, a gente conhecer a pessoa com quem a gente vai negociar, mas o processo de planejamento, o problema em si, o conteúdo da negociação, ele precisa estar em foco naquele momento, tá? Então, não misturem as bolas aí, né? Tentem aí trabalhar tanto com a pessoa, né, com que você vai negociar, quais são os argumentos que favorecem a negociação para aquele tipo de pessoa, como principalmente o que você vai negociar naquele processo. O foco precisa ser nos interesses de cada um e não na posição. Às vezes, quando a gente vai, por exemplo, pedir um aumento para um chefe, existe uma hierarquia aí no processo, mas você precisa pensar no que é de interesse, qual é o objetivo daquela, novamente, né, o objetivo daquela organização. Porque é interessante para aquele seu gestor a querer te promover, enfim. Então, a gente precisa pensar também, né, não já ir, eu perdi porque na hierarquia ele está acima de mim. Não, a gente precisa pensar no objetivo. Criar, né, sempre, geração de opiniões e ganhos mútuos, né, então não vai para uma negociação achando que você vai arrancar tudo da pessoa, talvez até por uma questão de posição, né, então procure sempre numa negociação ter outras opções para que ambas as pessoas ganhem, né, tem um processo de empatia, pensar na outra pessoa, porque aquele resultado final que você deseja também é interessante para aquela pessoa, então é importante a gente criar múltiplas opções para um fim saudável, sustentável daquela sua negociação. E sempre, gente, isso assim, é para matar de aprendizado em processo de negociação. Tenha critérios objetivos. Então, não adianta você falar, isso vai ser bom, isso vai ser legal, eu acho que isso é interessante. Num processo de negociação, você tem que dizer para a pessoa o que ela vai ganhar, por que aquele processo é interessante para ela. Né? E também mostrar por que aquele processo é interessante para você. Então, coloque critérios objetivos, muitas vezes mensuráveis, para que a pessoa efetivamente entenda o valor daquele processo de negociação. Beleza?
E aí, já que vocês gostam de dicasinhas, né? Já dei 4 dicas agora, eu vou dar mais algumas sobre o processo de negociação. É claro, né, para finalizar essa aula, é claro que o processo de negociação, ele depende de pessoa para pessoa, depende do momento, depende do que está sendo negociado. Então, isso vai fazer com que varie o processo, as habilidades de um bom negociador. Mas uma coisa que é clara e que a gente precisa sempre para ser um bom negociador é excelência na comunicação. Então, eu preciso comunicar muito bem. Lembra das questões de conflito, de semântica, de ruído, de comunicação, enfim. Eu tenho que me preocupar com esse processo, ser o mais clara possível, ser flexível, né? Não ir muito engessada, então ou é sim ou é não, né? Eu tenho que conseguir, lembra de múltiplas opções, ter criatividade e capacidade de observação e decisão. É muito chato quando você sai de um processo de negociação e a pessoa ainda está, não, então eu vou olhar com o meu chefe, ver se eu posso fazer isso, então vamos pensar, já vai com todas as opções de finalização de negociação para o seu processo de negociação. Então, tente aí fazer um equilíbrio, ter uma flexibilidade para o seu resultado final de negociação. Beleza? Então, gente, é isso para a aula de hoje. Fiquem com Deus. Então, até a próxima aula.